Oi, gente, minhas saudações. Olha só, retorno aí com vocês hoje, já iniciando com algumas citações, digamos assim. Quem já não ouviu, né, o seguinte enunciado, né? Bem ou mal, certo ou errado, aparência e essência, são frases assim que você vê contumazmente no seu dia a dia. Agora, olha só, mas por que diríamos, né? Por que essas citações, digamos? Porque, evidentemente, como já falamos anteriormente, há uma predominância aí da moral dos fracos na nossa sociedade. Ou seja, felizmente ou infelizmente, não sei, somos do âmbito, né, de uma moral cristã estabelecida e que, né, permeia todo um universo de que a todo momento nós somos muito negativos, muito reativos, digamos. E isso faz parte exatamente dessa moral cristã, né, que nos levou a um patamar de que somos muito dependentes, né, digamos assim. Mas aí diria, né, todos nós o seguinte: mas por que fazer essa citação agora, né? Porque exatamente para a gente fazer uma correlação, né? Uma correlação entre os acontecimentos, né, que estão aí em andamento, né? E porque, né, tem uma explicação sobre isso, né? Evidentemente que é bom a gente já frisar que a questão filosófica, ela não passa por julgamentos, né, parciais. São apresentações, né, de enunciados, né, críticas, narrativas e etc., que se predispõem, né, a levar você alguma informação para que você possa subsidiar, né, todas essas informações que você recebe, né, de uma forma muito cumulativa, digamos, e possa digeri-las melhor, né, formulando uma crítica que não seja nem a favor nem contra, mas que apenas possa elucidar, né, de uma maneira mais fácil os acontecimentos, né, digamos assim. E isso é muito interessante, né? Então, veja bem, vamos entrar diretamente na questão sistêmica da atualidade. Por exemplo, estamos convivendo um momento difícil, né, estabelecido, né, pelo um processo neoliberal, né, em que somos, né, extremamente colocados, somos extremamente usados, né, extremamente, digamos, humilhados, né? Desculpe a palavra, mas eu sou da sociedade dos fracos, portanto, devo me comportar como tal. Não há como eu fugir dessa coisa meio reacionária, digamos assim. Mas aí aproveito o que eu quero exatamente ir no cerne da questão, a gente ter em mente que, apesar do sistema ser cruel, há uma tese nietzschiana, né, dentro do humano, demasiadamente humano, de Friedrich Nietzsche, em que ele diz que há uma falsa representação, que ele denominou como erros do que sofre e erros do que age. É interessante? Isso é muito interessante, essa questão aí. Então, bem, por mais que o sistema seja cruel, devemos ter, para a gente poder ter uma colocação mais clara e imparcial das coisas, sem o julgamento do qual eu citei, nós precisamos nos afastar do problema e lê-lo, né, de uma forma mais profunda, digamos assim. O sistema, quando eles lhe impõem esse tipo de condições, não é porque ele é cruel, né? É porque ele precisa subsistir. Então, as pessoas, o cruel não é cruel na medida em que ele apresenta aquela crueldade. Não é a posição, ele é cruel porque há uma exigência da sua crueldade. E assim acontece, né, em outras circunstâncias. Por exemplo, dessa falsa representação que temos, né, enquanto nós fracos e o sistema lá nos impondo uma série de condições aí
que cumulamos, né, e que denominamos de injustiças, digamos assim. Por exemplo, a questão da causa e efeito, né, que a gente vê falando, né, da essência e da aparência. Primeiro que já com essa questão, né, da moral cristã, tudo nosso é relegado a um plano muito exterior, muito, né, predeterminista, muito a priori, de que as coisas são, porque elas deveriam acontecer e acontecerão dessa forma. Então essa é uma moral do fraco, é uma moral cristã, digamos assim, né? E até então, por exemplo, a gente citar a questão da causa e o efeito, né? Temos mania de medir, né, a culpa de um segundo o sofrimento do outro. Está dando para entender? Por exemplo, se o sistema é cruel e nós sofremos, mas não devemos medir a crueldade do sistema porque sofremos, porque cada um tem uma falsa representação do outro, né? Então, por exemplo, o sistema é o sistema, ele age porque ele nos tem como uma coisa bastante distante, uma coisa que ele não sequer, né, coloca sobre alguma coisa que possa atingi-lo. Então as ações dele são puramente de subsistência. Ele precisa subsistir enquanto capital, enquanto, né, interesses financeiros neoliberais. Então, quer dizer, e aí são jogadas uma série de eventos, uma série de condições que para nós acaba sendo até sub-humanas, digamos assim. E nós temos essa relação, né, com o potente, com a potência, né, com a força determinante, como o mar. Né? Então, só que essa falsa representação se dá exatamente por isso, que temos a mania de depositar no mais forte, aí, entre aspas, né, no poderoso, ou em qualquer poder estabelecido, como uma coisa má, uma coisa que nos faz mal, uma coisa, né, que nos tira a potência, quando não, essa é uma relação, é uma falsa representação a que Nietzsche, né, se refere, exatamente essa falsa representação, porque esse tipo de moral, ele nos leva, né, a sempre reagir, a manter até essa força determinante como uma força como um círculo, digamos, de reações, né, que se abatem sobre nós, e nós então formulamos nossas reações, né, nossos problemas, né, reclamamos da justiça estabelecida, enfim. Mas então, é interessante isso, estou chamando a sua atenção exatamente pelo momento. Não estamos aqui, veja bem, não é fazendo defesa, qualquer defesa sistêmica, qualquer defesa ou acusação. Veja bem, é preciso a gente entender que as coisas precisam ser esclarecidas. Você não pode estabelecer uma crítica, né, sem que você conheça o que é a crítica, porque senão fica muito confuso. Todo mundo vamos criticar, falar mal. Quando não, olha só, há grandes coisas. Eu, por exemplo, sou extremamente crítico contra mesmo a filosofia, inclusive, porque aparecem essas pessoas, assim como eu e outros aí, mas eu pelo menos tento de alguma maneira me aprofundar, mas não tento ser um julgador, né, uma pessoa que chega e profere aí altos discursos, né, que podem não ser a realidade. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que é importante você visualizar todas essas nuances, contra, a favor, o porquê disso e daquilo, é para que você possa realmente formular uma crítica, né? Porque temos quando eu falo crítica, veja bem, não é falar mal é um sentimento passivo, né? Um sentimento que arrola paixões e tal, e não é isso. Crítica é você estabelecer uma nova versão sobre o fato de forma imparcial, a que não possa ser julgado nem condenado ninguém, pelo menos até que se prove ao contrário disso, sabe? Então, por que estou falando isso? Trazendo essa discussão à tona,
diante dessas dificuldades que estão acontecendo aí. Não estou defendendo o sistema, estamos num processo aí difícil, né? Com certeza, né? O genocídio está a caminho e de forma vitoriosa, né? Porque são milhões de pessoas, né? 250 mil pessoas, brasileiros que já se foram em nome dessa injustiça, entre aspas, aí, causada pelo sistema, né? Então, quando eu faço essa relação, e estou fazendo em nome, né? Me desculpe aí, até o nome, né? De, pô, quem dera está à altura de Nietzsche, mas fazendo uma relação de que o sistema, ele se recompõe, quer dizer, ele precisa agir de uma forma, e não que ele esteja contra a humanidade, contra, né, isso, contra aquele ou esse, ou Estado, município, não. Eles estão ali para se manterem, né? Então, é natural até, entre aspas, né, que ele se aposse, né, desse tipo, né, de procedimento para que ele possa continuar, né? E nos explorando ou não sei, é uma outra discussão, mas que precisamos, evidentemente, de estabelecer um grau, né, de conhecimento sobre as questões, né, porque estamos aí num processo dificílimo, né? A questão da educação, a questão da saúde, a questão de tudo, estamos realmente muito aquém daquilo que merecemos, né? Evidentemente, né? Num plano assim, né, que a gente está falando de uma regularidade que precisa ser estabelecida, né? Mas também é uma coisa interessante, né? Seria até um outro assunto para se tratar, mas essa correlação do forte e do fraco precisa haver aí um processo de discussão mais aprofundado, né? O que temos, infelizmente, é que chegamos a um grau, né, de passividade muito difícil de ser, né, recomposto até, né, porque a população está totalmente apática. E isso é uma coisa que deve incomodar você também, né? Porque não é interessante isso? Porque você já não tem mais possibilidades, né, de intervir em nada, né? As coisas estão aí jogadas, né? E de acordo com o que propõe, né, o neoliberalismo do capital, né? Que é exatamente esse capital, né, exacerbado, esse capital que ele é muito forte, ele busca altas cifras, né? Então tem que ter altos lucros. E nessa eminência, que se eles estão certo ou errado ou não, que é uma outra discussão, mas que precisamos entender isso aí. As pessoas precisam procurar entender melhor essa situação, porque se você conseguir visualizar o que está acontecendo de uma forma amena, mais ou menos tranquila, então você vai conseguir ter melhores, digamos, pontos para elucidar e ter um processo, né, de revolução, entre aspas, no bom sentido, no sentido de trazer algo que possa, sim, favorecer um coletivo da sociedade, né? Um coletivo total, digamos assim, que as pessoas precisam estarem mais atentas sobre isso, e não somente, ou ficam muito apáticas, ou então partem para um processo, né, muito, digamos, exacerbado, quer dizer, de um falatório, de uma posições muito radical, e acho que o grande problema está exatamente aí. O sistema nos quer desorganizados, e é isso que não podemos ficar nesse termo, nessa coisa aleatória, né? Nessa coisa alienatória, digamos assim, né? Por favor. Então, veja bem, isso é um papo aqui, né, que eu gostaria de continuar com você, porque afinal a proposta nossa do canal é essa, a gente trazer posições diárias, né, para que a gente possa discutir isso. Vamos discutir em conjunto, nós aí, vamos aí? Pô, dá a sua opinião, cara, pô, né, dá o seu like, a sua opinião, concorda, discorda, esse é o processo dialético que precisamos assumir, tá ok?
Um alô, tchau, tchau, até qualquer hora.